Eu vou comentar um pouco sobre o artigo As Potencialidades Pedagógicas da História da Matemática em Questão, Argumentos Reforçadores e Questionadores. Como o próprio título do artigo já diz, é um artigo que possui argumentos, no total são 10 argumentos, que eles questionam como pode ser inserida a história da matemática para os alunos, dentro do cotidiano da sala de aula. O que é mais atrativo ou não para o aluno, o ponto de vista de diversos matemáticos. E a gente tem 10 argumentos nisso. Eu vou comentar somente sobre alguns, porque não vai dar tempo. O primeiro argumento, ele tem um título que é: a história é uma fonte de motivação para o ensino de aprendizagem da matemática. Para ficar mais fácil de explicar, eu vou citar um exemplo, que foi assim que eu consegui entender muito bem o artigo. Por exemplo, para ensinar Bhaskara para a criança, para o aluno, Esse argumento, o primeiro argumento diz que a história, por exemplo, a história de Bhaskara, vai motivar o aluno a aprender Bhaskara. Que a história da matemática serve como uma motivação. E eu sou totalmente contra, pois o aluno ele não tem que ser motivado a aprender a Bhaskara com a história da matemática. Ele tem que saber que é importante a história da matemática, tem que aprender sim sobre, mas não que ele vai ser motivado pela história da matemática. O segundo argumento, ele fala resumidamente que a história da matemática ela pode atingir pontos pedagógicos. Por exemplo, citar a história da matemática dentro de uma sala de aula, falar sobre. O aluno pode fazer links entre a matemática e filosofia, a matemática e religião, a matemática com a criação humana. Então, eu achei esse segundo argumento interessante também. O terceiro argumento, ele fala como para ensinar os assuntos matemáticos através da história deles. Por exemplo, vou ensinar, novamente, utilizar Bhaskara. Vou ensinar Bhaskara para o aluno, e o aluno, em vez de ensinar a fórmula, explicar como é utilizado Bhaskara, eu vou simplesmente ensinar a história de Bhaskara, e dentro da história de Bhaskara eu vou ensinar sobre o método de Bhaskara, e aí o aluno vai aprender e resolver a conta. Eu acho também interessante, achei bem legal, porém acredito que dentro de uma sala de aula não tem tempo suficiente para alguns conteúdos ficar falando a história inteira, porque o aluno vai se concentrar na história, vai se concentrar no método, e depois sabendo que ele podia aprender só o método e como a utilização. Então, esse artigo ele fala sobre 10 argumentos. O que eu mais gostei, na minha opinião, o que eu mais me identifiquei, para falar a verdade, é o artigo que tem o número 9, que diz que a história da matemática ela é exposta para o aluno como foi. A história da matemática tem uma missão, uma tarefa, que é desmistificar a história da matemática antes da história da matemática de hoje. Hoje a gente possui história da matemática, só que a gente aprende a história da matemática antiga, tipo, como foi a fórmula de Bhaskara, essas coisas assim. E esse artigo, ele fala que não deve esconder dos alunos o erro que aconteceu na história da matemática, que ele deve aprender o assunto e depois a história da matemática, que ele deve saber que houve erros para aquele método, por exemplo, de método de Bhaskara, que houve erros, acertos, e que ele também pode errar, ele pode acertar, assim como na história ocorreu erros também. Dentro da sala de aula, então, é a tarefa que a história da matemática tem, que é desmistificar a história antiga para hoje. A gente pode trazer, assim, a história antiga para dentro da sala de aula hoje. E é isso.